Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, né? Que as mãos do nosso Deus vivo estejam estendidas em nome de Jesus sobre cada família, sobre cada lar, né? Sobre cada pessoa que busca, que clama, né? E que reconhece verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. O Senhor possa ir de encontro a todos aqueles agora que sofrem e que clamam pelo teu santo nome. Que o Senhor venha resplandecer a tua glória, meu Pai, sobre cada um, em nome do Senhor Jesus, que chama pelo teu nome. Que o Senhor venha dar livramentos, trazer cura, paz, libertação, né? Trazer ânimo a todos aqueles agora que te buscam, que te pedem, que te reconhecem como o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? E graças a Deus. Irmãos, pela manhã eu estava... Porque eu fico olhando, né, irmãos? Mesmo assim, quando eu não mando nada no grupo, eu fico olhando as mensagens, fico olhando as postagens dos irmãos. E achei interessante, né, e abençoado, é lógico, o clamor que a irmã Cida levantou em prol de todas as pessoas, em prol do grupo. Ela falou, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né, dentro da oração que ela fez, que o grupo anda desanimado, e verdadeiramente ela não mentiu, não. O grupo anda mesmo desanimado. Eu tenho notado isso, né? Até eu mesmo me coloco no meio, né? Tenho andado meio desanimado. Mas é isso, irmãos, que não pode acontecer, né, no meio do povo de Deus. É isso que o povo de Deus tem que lutar com todas as suas forças, né, para que isso não venha a acontecer, né? Todas as denominações, todas as igrejas, é isso que tem que acontecer. O desânimo causado pelo inimigo está tomando conta, né, dos cristãos. Por quê? Porque o cristão, ele tem deixado, porque muitas das vezes ele tem deixado de meditar na palavra, na santa doutrina do Senhor, ele tem deixado de buscar fielmente a Deus, e ele tem se preocupado, né, assim como eu também, não me excluo disso, tem se preocupado com outras coisas, né, que está, não digo que é pecado, mas que está fora do contexto da palavra de Deus. Ele tem se preocupado com outras coisas, né, com bens carnais, bens materiais, que repito, que não é pecado, mas um dia esses bens vai acabar, né? Então por isso o desânimo, a apostasia tem entrado no nosso meio. E nesta oração que a irmã Cida
fez pela manhã, né? Ela levantou, direcionada pelo Espírito Santo, essa questão, o desânimo, né? A apostasia que tem se abatido sobre nós, irmãos. E isso não pode deixar de acontecer. Isso não pode, aliás, acontecer. Amém? Isso não pode acontecer, né? Nós temos que estar sempre firmes com Deus. Por quê? Por que estar firmes com Deus? Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo, se eu não me engano, aqui, o versículo 15. Apocalipse 16, o versículo é o 15. Muitas pessoas, irmãos, não gostam de, até pastores mesmo, não gostam de ministrar o livro de Apocalipse. Eu já ouvi isso de boca de pastor que não gosta, porque o livro de Apocalipse é cheio de simbologia, cheio disso, cheio daquilo, e os irmãos acabam não entendendo, né? Não entendendo. Mas é importante nós pautarmos em cima do livro de Apocalipse também, porque o livro de Apocalipse ele está falando do fim, da volta de Jesus, né? Do que já está acontecendo agora, neste momento, e do que ainda vai vir acontecer. Então, por quê? Porque nós temos que nos mantermos firmes com o Senhor. Ele fala aqui, ó, no versículo 15 do capítulo 16 de Apocalipse. Eu vou ler apenas esse versículo, que ele diz assim, ó: escutem, eu venho como um ladrão. Feliz, olha, veja bem, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Ou seja, aquele que vigia, aquele que anda sempre na presença de Deus, ele está cuidando da sua roupa. O que é sua roupa? É sua roupa física? Não, é a sua alma. Porque quando você não cuida, quando eu não cuido da minha alma e você não cuida da sua alma, gente, acontece o que com nós? Nós andamos nu. O que significa nu? Nós andamos em pecado. E o que traz esse pecado? O que ele vai fazer sobre a nossa vida? Isso aqui que ele fala aqui, ó. Nós vamos ser envergonhados em público. É o que está acontecendo muitas das vezes aí. É o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Eu tenho que falar do meio do povo de Deus, irmãos, porque esta geração que nós estamos vivendo é considerada uma geração mais fraca. É a terceira geração de cristão. É essa nossa geração. É a geração mais fraca, né? É a geração que, se Deus não tiver misericórdia, a todo tempo nós vamos ser envergonhados. Por isso que ele nos dá esse alerta aqui, ó. Prestem atenção, eu vou vir como ladrão. Ou seja, vigie, vocês não sabem quando vou vir. Por isso, tomem conta das suas roupas, ou seja, da sua alma, para que vocês não venham andar nu em público e sejam envergonhados, para que vocês não venham cair no pecado, significa o nu, e não sejam envergonhados em público. Para quê? Para que vocês não sejam acusados pelo diabo, por Satanás. Mas infelizmente é o que tem acontecido
em vários ministérios, em várias igrejas, no meio geral do povo de Deus. Infelizmente é o que tem acontecido. Nós temos visto aí vergonhas em cima de vergonhas, escândalos em cima de escândalos. É só vocês acompanharem, prestarem atenção no que está acontecendo no meio do povo de Deus. Porque essa terceira geração é a geração mais débil, a geração mais fraca. Então, hoje, quando eu estava ouvindo essa oração da irmã Cida, o Espírito Santo de Deus me atentou, me alertou, me levou até esse pequeno versículo que está em Apocalipse, porque nós estamos sim realmente andando dispersos, nós estamos sim realmente andando de qualquer maneira na presença de Deus. Eu não estou falando da sua vestimenta, eu não estou falando dos seus bens materiais, eu estou dizendo sobre o nosso, o meu, o seu comportamento com Deus, como nós temos andado com o Senhor. Nós não temos visto mais, isso é uma verdade. Quem frequenta ministério, quem faz a obra de Deus, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós não temos visto mais o demônio se manifestar no meio do povo de Deus, porque ele não precisa mais se manifestar. Porque ele já está, infelizmente, no meio do povo de Deus. Ele está, infelizmente, se assentado no meio do povo de Deus. É duro isso que eu estou falando? É duro isso que eu estou falando. Muita gente não gosta de ouvir, mas é a mais pura verdade. Nós não temos visto tantos milagres acontecer no nosso meio. Por quê? Por causa justamente disso aqui. Nós temos andado nu na presença de Deus. Nós não temos cuidado das nossas vestes. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que o Espírito Santo de Deus está me levando pela misericórdia a passar para você e para mim. Nós temos o grupo aí. Às vezes eu fico olhando. São poucas pessoas, sim. Mas muitas das vezes as pessoas não dão a mínima do que está sendo postado. Não quer dizer que você é obrigado, não. Mas se eu fosse você, eu dava a mínima. Porque é a última voz do Senhor. Não estou dizendo só o nosso grupo, não. É o último alerta dos tempos que Deus está fazendo através da tua palavra a todos aqueles. Seja você jovem, seja você mais de idade, seja você que está ali no meio termo, não importa. Eu tenho percebido isso, assim como a irmã Cida percebeu também. O povo está disperso. O povo não tem andado verdadeiramente na presença do Senhor. O povo de Deus está cada vez mais desanimado, mais fraco. Fraco sim, irmãos. Fraco sim. Se deparar com o inimigo, frente a frente com uma pessoa manifestada de demônios, o cristão de hoje, o servo que se diz de Deus de hoje, ele não tem a mínima condições de repelir, de mandar embora nem o mais fraco dos demônios. Não adianta eu conhecer o Evangelho, a palavra de capa a capa, mas se eu estiver andando nu, se eu estiver andando com as roupas, com as vestes sujas, não adianta.
Eu posso conhecer o Evangelho, mas não adianta, porque eu não estou andando com Deus. Tá entendendo? Mas e se eu e você perseverarmos? E se eu e você andarmos verdadeiramente, mesmo em meio a esse caos que nós estamos vivendo neste mundo sujo e podre, o que acontece? A palavra é clara. Mateus 24. Mateus 24 vai nos dizer assim, ó, a partir do versículo 13, vai nos dizer assim, ó, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mais uma vez, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Se eu e você, se nós ficarmos firmes até o fim, essa aqui é a mais verdadeira das promessas. É uma promessa do próprio Jesus. Será salvo. Então, irmãos, será salvo, mas esse será salvo eu quero que você enxergue. Não é só no dia da salvação sua alma vai viver com Deus, não. Se você perseverar em meio a esse caos que nós estamos vivendo aqui, né, você vai conseguir adquirir também as suas bênçãos aqui na terra. Você vai colher os seus frutos também aqui na terra. E a sua bênção maior, que é a salvação da tua alma, a salvação da minha alma, vai estar garantida. Já está lá escrito no livro da vida do Senhor. Ó, fulano de tal tá salvo. Por quê? Porque perseverou até o fim. Mesmo em meio às lutas, às acusações que nós temos sido atacados nos dia a dia. Então, temos que perseverar, irmãos. Temos que expulsar esse demônio do desânimo, a qual a irmã mencionou na sua oração. Esse demônio da apostasia. Eu sei que muitas vezes você viu o vídeo e não dá nem vontade de assistir. Mas, se eu fosse você, eu pegaria e acompanhava mais com ênfase o grupo. Meditava mais na santa palavra do Senhor. Orar mais ao Senhor. Para que nós venhamos aguentar passar por essa tribulação que nós temos passado. Para quando chegar no grande dia, eu e você, nós estejamos lá diante do trono branco do Senhor. Diante da glória do Senhor. E receber do Senhor, vou falar com as minhas palavras, o certificado está aqui, ó. Você perseverou, você foi salvo. Você vai viver na glória eterna comigo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Provavelmente esse vídeo eu vou ter que dividir em 2 partes ou talvez 3, porque passou bem do tempo, né? Mas eu não poderia deixar de dar esse recado, né? E desde já agradeço pela oração da irmã Cida, que ela continue sendo essa pessoa, mas a irmã Terezinha continue sendo essas pessoas que intercedem pelo grupo, né? Que intercedam verdadeiramente pelo grupo e por todos aqueles, né, que precisam. Que Deus abençoe cada vez mais elas, dando elas mais força
porque não estou aqui engrandecendo o nome delas de maneira nenhuma, mas sem a presença delas no nosso grupo, o nosso grupo, irmãos, já tinha acabado. Tenho certeza disso, que já tinha acabado. Então, por isso, desde já, que Deus abençoe a todos, né? A todos do grupo. E se você tem oportunidade, convide pessoas, irmãos. O tempo está se acabando. Novamente eu vou dizer isso. Está se afunilando. Você tem um conhecido, ele está sofrendo. Ô irmão, nossa, eu participo do grupo MFDC, Ministério Fortaleza de Cristo. Você quer fazer parte? Você quer fazer parte? Pode ter certeza que ele vai ser acolhido em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa e graças a Deus.